Olá, amigos, estamos de volta. Hum, não tá dando. A imagem do Luiz Henrique Schmidt não tá aparecendo, não estava aparecendo. A gente já pode. Hoje vou ver se a gente pode estar dando uma solicitação. Ô Glórias! Quantos aqui conhece Pastor Edna? Ah, entrou. Conseguimos! Consegui! Tudo bem? Olha, Mas, Lucas, tudo bem, amor? graças a Deus, pastora. Aleluia! Deus é bom o tempo todo. Sim, glória a Deus por isso. Amém. Tá baixinho. Que milagre é esse, né, gente? Glória a Deus, Pedro. Estamos hoje aqui na live para me contar o meu milagre, aquele que Jesus fez Que na minha coisa boa. vida. Ô, glória. Fiquem por. Pessoal, fiquem aí ouvindo a pastora falar. Amém. Glória a Deus. Eu quero glorificar a Deus nesse dia, pelos grandes feitos que o Senhor já tem feito e continua fazendo sobre a nossa vida. Eu quero compartilhar um pouquinho hoje daquilo que Deus Amém. realizou e tem realizado sobre a minha vida. Então, servimos a um Deus de milagre que continua fazendo milagre nas nossas vidas até os dias de hoje. Para aquele que crê, acredita. Então, eu quero compartilhar uma palavra nessa hora com vocês, que está lá em Romanos 8, 28, que a palavra de Deus diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quero dizer para você que eu e você, nós fomos chamados para um propósito. Então, Amém. tudo que acontece na nossa vida acontece para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Então, eu tive essa experiência de viver algo extraordinário, algo divino da parte de Deus sobre a minha vida. E eu quero contar um pouquinho para vocês esse testemunho. Lá em Romanos 8, 31 também diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, eu quero dizer para você que Deus, ele é conosco. E como é maravilhoso Deus ser conosco, né? Ele Sim. nos escolhe para que possamos viver os milagres dele nessa geração, para que ele seja glorificado a todo tempo. Então, eu quero começar contando que em 2002, eu fui acometida de uma dor muito forte, né? Fui levada ao hospital. E quando eu cheguei lá, né, eu tive que ser operada às pressas, né, porque essa dor não passava. E quando os médicos fizeram essa cirurgia em mim, eles detectaram que eu estava com um câncer, né? Sim. Esse câncer, ele já tinha tomado o ovário, a bexiga, o intestino, né? E o que que eles fizeram na hora? Eles não tiveram muita opção de falar com a minha família, então eles tiraram os ovários, rasparam um pedaço da bexiga, né? E quando saiu o diagnóstico, né, eles mandaram para biópsia e quando chegou, realmente detectou que era um câncer maligno, né? E o relatório que os médicos passaram para minha família é que se eu fizesse a quimioterapia, eu teria 3 meses de vida. Eu só iria viver 3 meses.
se eu fizesse a quimioterapia, porque era um câncer muito agressivo e já tinha dado metástase, né? Oh, glória. E ali naquele momento, né, eu já conhecia o Senhor, né? E naquele momento eu comecei a declarar, profetizar, né? Eu tomei posse da minha cura, com certeza, porque esse é o segredo daquele que crê, daquele que Que coisa acredita boa. em Jesus Cristo, né? É tomar posse da promessa de Deus sobre a nossa vida. E ali eu comecei a acreditar nesse propósito do Senhor sobre a minha vida, que Jesus ia me curar naquele momento, né? E quando eu fiz essa cirurgia em 2002, né? Eu fui, naquele momento, depois que eu fiz a cirurgia, eu fui visitado pelos apóstolos, né? O apóstolo Paulo, a apóstola Leila, os pastores foram me visitar naquele momento, né? E quando o apóstolo me visitou, orou por mim, os pastores, né? Quando o apóstolo estava saindo do hospital, né? Um pardal caiu aos pés do apóstolo, né? E Deus ministrou para ele a palavra de Mateus, capítulo 10, o verso 29 e 30. É. Que diz assim, não se vende 2 pardais por um aceito, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados, né? Então, o Senhor, ele já sabia, né, o que ia acontecer ali comigo, né? Nossa. E Deus ministrou isso para o apóstolo naquele momento que se Deus tinha falado assim para o apóstolo, se eu estou cuidando dos passarinhos, dos pardais, quanto mais de você eu não vou cuidar? Né? Então, o amor de Deus para com as nossas vidas é algo extraordinário, né? E naquele momento eu tomei posse, né, dessa palavra sobre a minha vida, essa palavra profética, né? E após eu ter feito essa cirurgia, né, eu já entrei com o tratamento da quimioterapia, mas 30 dias que eu estava operada, eu operei em maio, em junho, nós fomos no aniversário da Frutificar Sede, né? Como nós temos todos os anos em junho, né? Nós comemoramos o aniversário do nosso ministério. E naquele momento ali que eu cheguei, eu fazia 30 dias que eu tinha sido operada, tinha recebido esse diagnóstico do médico, né? E naquele momento ali, naquela celebração, né? Nós estamos no meio da celebração, né? Preparando o caminho da celebração. Ô, Glória, eu estou celebrando a vida hoje aqui, Pedro, com vocês. Oh, que coisa boa. E nós estávamos lá e Deus usou o apóstolo Paulo, né? Através da vida dele, Deus usou ele para entregar a cura naquele dia para mim. Eu tenho certeza que naquele dia eu fui curada. Sim. Deus falou assim, eu estarei confundindo os médicos, estarei restituindo órgãos aqui. Quando o apóstolo falou dessa palavra, eu falei, essa palavra é para mim. Ai, que coisa. E eu tomei posse, e eu falei, eu tenho certeza que eu fui curada aquele dia, né? Então, aquele dia eu tomei posse dessa cura para a minha vida e continuei, lógico, né? Fazendo o tratamento, porque Deus coloca os médicos, né? São instrumento de Deus para as nossas vidas. Aleluia. E ali eu comecei a fazer o tratamento, tudo direitinho, né? E quando fazia 3 meses que eu já estava tomando a químio, eu fui ao médico porque eu estava com sangramento, né? E eu tinha certeza que eram as minhas regras, e o médico falou, Edna, vem para cá porque você deve estar com alguma hemorragia, alguma coisa, né? E eu fui fazer uma ressonância nesse dia para saber o que tinha acontecido depois de 3 meses que eu recebi essa palavra profética. E quando eles fizeram a ressonância e vieram trazer o resultado para mim, o médico falou assim para mim, Edna, o que eu posso dizer para você é que você não tem mais nada e os seus órgãos estão todos lá. Você não tem mais nenhuma metástase. Aí, nessa hora, eu lembrei da palavra profética. Foi da forma com que Deus falou comigo através do apóstolo Paulo aquele dia. O médico falou comigo naquele dia. Aí eu lembrei da palavra profética. Falei, meu Deus, eu estou vivendo essa palavra profética sobre a minha vida. É. Aí
já glorifiquei ao Senhor, né? Falei, Senhor, obrigada por essa cura, por esse milagre, porque é algo extraordinário, né? A gente viver esse milagre de Deus, a gente passar pelo vale da sombra da morte, Deus nos dá uma oportunidade de viver novamente, né? De viver os planos dele sobre a nossa vida. E eu queria falar também um pouquinho sobre o médico que me deu 3 meses de vida, né? Depois que eu fui curada, ele ficou sabendo, ele foi atrás do médico da empresa onde eu trabalhava, né? E ele queria saber onde eu morava, porque ele queria saber o que tinha acontecido comigo. Porque como ele tinha me operado, ele tinha me dado só 3 meses de vida, e agora ele estava com câncer no estômago. E ele falou assim, meu Deus, eu É verdade. preciso ir lá ver o que aconteceu com essa mulher, porque eu dei 3 meses de vida para ela, falei que ela ia morrer daqui 3 meses e ela está viva. E ele estava com câncer no estômago também, né? Então, o médico passou o endereço, eu tive o privilégio, eu tive a oportunidade de levar ele na igreja, ele aceitou Jesus como o único e suficiente salvador da vida dele. E naquele momento ali, ele perguntou, né, como que eu tinha sido curada, eu apresentei Jesus para ele, falei que Jesus tinha sido a minha cura, né, e ele foi fazer tratamento até fora do país. Mas naquele momento ele aceitou Jesus, nós oramos por ele, ele foi embora. Passaram-se 2 meses, né? Eu fiquei sabendo que ele estava na UTI, não estava muito bem. Nós fomos lá e chegando lá, tive o privilégio de novo, né, de orar por ele. Ele já tinha aceitado Jesus como o único e suficiente salvador da vida dele, né? E naquele momento ali nós oramos por ele, mas quis o Senhor recolher ele, né? Mas eu creio que ele está na glória com o Senhor, né? Então eu quero glorificar Deus nesse dia, né? Por esse milagre que o Senhor me Aleluia. entregou, né? E pelo privilégio de ter falado de Jesus, né? Para o médico que me operou, né? Porque na realidade ele viu o poder de Deus, né? Deus tem um plano e um propósito na vida de cada pessoa, na é verdade, mas quis Deus recolher ele, mas ele conheceu o Senhor através dessa situação, através desse problema que eu tive a oportunidade de apresentar Jesus para ele, né? E ele tá, eu creio que ele está com o Senhor Jesus, amém? Então Deus faz algo extraordinário na nossa vida, né? A gente não entende os planos de Deus, mas uma coisa é certa: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Esse, Pedro, foi meu primeiro milagre. Agora eu vou contar o segundo. Pode contar o que você Né? Eu quiser. tenho 18 anos, porque isso aconteceu em 2002, né? Esse primeiro milagre que eu vivi foi em 2002. Agora, final de 2017, final de 2016, começo de 2017, eu fui acometida de um câncer maligno no meu seio, né? Meu Deus. Como eu já estava com meu médico, ele já me acompanhava, tudo direitinho, né? Fui no consultório dele e ele falou assim, Edna, isso tem um carocinho aqui, mas você não tem problema nenhum. Eu fui em junho. Quando foi em setembro, eu percebi que estava maior. Aí eu voltei nele novamente. Aí ele falou assim para mim, Edna, o caroço mudou de característica agora. Então você vai ter que fazer uma biópsia. Você tem que ir rapidinho, né? Porque as coisas correm muito rápido. E naquele momento, quando eu recebi esse diagnóstico, fui fazer a biópsia, né? E eu quero dizer para você que o primeiro milagre que eu vivi, eu trabalhava numa multinacional, eu trabalhava na Ford, eu tinha um plano médico, né, um convênio muito bom, eu fui tratada nos melhores hospitais de São Paulo, Samaritano, São Luís, a Beneficência, por quê? Porque eu tinha um convênio muito bom. Nesse segundo milagre que eu vivi, eu quero dizer para você que eu não tinha convênio. Meu convênio é Jesus Cristo. E eu quero dizer algo para você que está me ouvindo, né? Nesse momento que o melhor convênio na nossa vida é Jesus Cristo, sabia? Sim. Se você olhar hoje para a saúde, a forma que está, né? Só Jesus numa situação dessa mesmo, porque se Jesus não entrar, né, e não advogar a nossa causa, meu Deus, o que será de nós? Quero dizer que nesse segundo milagre na minha vida,
Jesus, ele foi meu convênio. Jesus, ele enviou anjos, né? Abrindo portas aonde eu fui fazer exame, os médicos. Foi algo assim extraordinário que eu vivi, né? Então eu acredito muito que Deus, ele envia pessoas em forma de anjo. A situação pode ser a pior que for, mas quando Deus entra na situação, eu quero dizer para você que ele abre a porta só por sua causa, né? Verdade. E na realidade, eu fui fazer esse exame, eu não tinha convênio, né, como eu falei, mas quando eu cheguei para fazer a biópsia, Glória. eu vou ver ali com a minha gerente, se ela consegue fazer algo por você, você não tem convênio, né? Aí ela falou assim para mim, volta amanhã que eu vou ver o que eu posso fazer para você. No outro dia, quando eu voltei, ela falou assim, Edna, Deus colocou você a noite inteira no meu coração, orei por você, né? É Deus cuidando da gente, né? Sim. Então, Deus falou assim para ela, Deus falou com ela, olha, ora por ela. Deus me incomodou muito de estar orando por você e eu vou ver o que eu consigo fazer por você. Eu quero dizer para você que, vamos se dizer hoje, uma biópsia, R$ 1.500. Na época, ficou para mim por R$ 600, ainda ela dividiu em 10 vezes para mim, né? Então, é aquilo que eu falo, Deus, ele na hora, ele move o coração das pessoas ao nosso favor, né? Quando a gente crê, quando a gente acredita realmente, verdadeiramente que Deus é conosco. Sim. E naquele momento, quando eu entrei para fazer a biópsia, outro anjo me atendeu, a doutora Blenda, né? Que aquela não era uma médica, era um anjo do Senhor. E ela falou assim para mim, Edna, não se preocupa, você é a quarta paciente que eu atendo hoje, olha, eu quero te dizer que vai dar tudo certo, não se preocupa. Eu quero dizer para você, quando que você entra num consultório desse e a médica vai olhar para você e vai falar um negócio desse, isso é coisa de Deus, né? Deus, ele usa as pessoas, ele envia os anjos dele ao nosso favor, não é verdade? Não foi. E quando eu terminei de fazer aquela biópsia, ela colocou uma cadeira assim na minha frente, ela sentou, ela falou assim, de onde você mora? Eu falei, eu moro em Guarulhos. Ela falou assim, olha, eu quero dizer que você está no melhor lugar para se tratar, mas não se preocupa, deu tudo certo já na sua vida, tá? Amém. E eu falei, amém. Depois de 10 dias, eu peguei o resultado e realmente foi constatado um câncer maligno, né? Isso. No meu seio, um câncer muito agressivo, né? E eu fui no meu médico, né? Falei, e aí, doutor, o senhor consegue me encaminhar para o SUS, alguma coisa? Ele falou, não, Edna, eu não consigo aqui, né? Aí eu estava com meu marido, ele falou assim, vamos no Pérola Byton, o hospital que trata disso, né? Eu falei, vamos. Cheguei lá, o hospital estava fechado. Você já viu o hospital fechado? Eu nunca vi o hospital fechado. Cheguei lá, só estava o porteiro. Eu falei, o hospital está fechado? Está fechado. Ninguém abriu. Vamos embora. No outro dia, meu irmão falou assim, vamos naquele hospital Mandaki, lá em Santana? Vamos lá ver se a gente consegue uma consulta lá. Eu falei, vamos. Acordamos de manhã, levantamos e fomos, né? Quando nós chegamos lá na recepção, né, eu falei, olha, eu já estou com um diagnóstico de um câncer maligno, eu queria marcar uma consulta com um mastologista. Aí ela falou assim, por favor, né, eu gostaria de falar com a assistente social. Ela falou, não precisa falar com a assistente social, vai direto na gerência, tô a senha, me entregou a senha. Eu fui na sexta-feira, na terça-feira minha consulta foi marcada com o mastologista. E na terça-feira eu vi que aquelas moças que me atenderam eram os anjos do Senhor. Eu não sei se você já ouviu falar desse hospital Mandaki. Ele não é um hospital muito conceituado, muito pelo contrário. Mas eu quero te dizer que não importa como seja o hospital, o lugar que você vai. Mas quando Deus está com você, Ele abre porta, Ele move o coração do povo. Então não importa, né? Deus é fiel na nossa vida. Amém. Isso que é maravilhoso. Viver os planos de Deus na nossa vida. E eu vivi essa experiência. Eu falo que é a experiência de anjos, né? Que Deus coloca anjos para cuidar de cada um de nós nesse tempo. E quando eu fui passar com o médico, também foi outro anjo que Deus enviou, porque eu achei que eu ia me tratar nesse hospital, né? E ele falou assim, Edna, eu vou te mandar para o ICESP, né? É o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, um hospital terciário, referência no estado de São Paulo.
E eu fui me tratar nesse hospital, né? Muitas pessoas querem ser tratadas nesse hospital. Até hoje as pessoas perguntam para mim, como que você conseguiu entrar lá? Aí eu falo, foi Jesus que me colocou lá. Você conhece Jesus? Jesus que me colocou lá, naquele lugar. E eu comecei a fazer o tratamento ali, né, da quimioterapia, meus cabelos caíram. Deixa eu mostrar uma foto minha aqui para você, Pedro. Vou mostrar agora. Olha eu aqui, Pedro. Está vendo? Meu Bem, mas Deus! esse foi a primeira vez que eu tive câncer. Sim. Eu fiquei assim, sem cabelo, magrinha. Eu estava pesando 36 quilos aqui. Pedro. Aí aqui, ó, com a Bispa Neide e a Dai era bem pequitica. Tava no hospital tomando químio aí, ó, com lenço na cabeça. E aqui, ó, também, ó, tava bem carequinha, ó. Tá vendo? Esse menininho é filho de uma pastora que a gente conhece. É. Tá vendo? Eu fiquei assim. Mas Deus é bom o tempo todo, não é verdade? E fui fazer a quimioterapia pela segunda vez. Quando uma coisa que eu quero falar da quimioterapia é uma medicação muito forte, né? E eu quero glorificar Deus, porque todas as vezes que eu tomei essa medicação era como se eu estivesse tomando a vitamina do céu. Porque eu não sentia sintomas, eu me alimentava bem, né? Então eu quero dizer que, Deus foi comigo o tempo todo, né? Comigo o tempo todo, mas eu acredito que isso é a questão da fé, da convicção, daquilo que você acredita, né? Porque muitas vezes a gente fala que acredita, mas a gente só vai saber realmente se nós acreditamos na hora que nós estamos passando pela tribulação, um problema, uma dificuldade, porque quando tá tudo bem, tá tudo bem. Eu sempre falo, viver milagre é quando a situação não tá bem, né? É quando existe algo que não tá bem. Quando existe algo que não está bem, eu vivo milagre na minha vida. Então, só vive milagre, né? Quem tem algum problema. Quem não tem problema não vive milagre. Não é verdade? E essa segunda experiência minha, né? De fazer a químio, eu também tive a mesma experiência que eu tive na primeira, eu não senti mal, e eu vi as pessoas junto comigo, passando muito mal, né? Naquele momento, e ali eu glorificava a Deus, agradecia a Deus, e eu falava quando eu estava lá, Senhor, eu vou tomar essa químio, vai ser a vitamina do céu, que vai entrar no meu corpo e vai me fortalecer. E isso foi uma verdade mesmo na minha vida, porque eu vivi isso na minha vida. E eu fiz as sessões de quimioterapia e geralmente quem tem câncer de seio, quando termina a quimio, vai fazer a radioterapia. E quando eu terminei de fazer, eles me encaminharam para o especialista. E quando eu cheguei no especialista, né, para ele me examinar, saber se eu ia tomar radioterapia por mais algum tempo, ele falou para mim assim, Edna, você está curada, você não precisa fazer radioterapia e você já está liberada do seu tratamento. E esse dia foi justo no dia do meu aniversário que eu recebi esse presente de Deus. Foi no dia 20 de julho de 2017 que eu recebi esse relatório para a honra e glória do Senhor. O milagre é você. Então eu quero glorificar a Deus nesse momento, né? Por tudo que Deus tem feito. Eu quero falar algumas coisas. Nós estamos falando, né? Qual o caminho do milagre? Então, eu quero falar sobre algumas coisas que nós precisamos ter convicção para que a gente consiga galgar esse caminho do milagre. A primeira coisa que nós precisamos é crer nas promessas de Deus. Sim, é isso. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir sobre a nossa vida. E a gente precisa crer, a gente precisa acreditar, né? E às vezes, dependendo da situação que nós estamos vivendo, é difícil, né, a gente acreditar. A gente precisa ter muita fé, muita convicção para acreditar. Lá em Hebreus 11:6, a palavra de Deus diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aquele que o busca. Então, eu creio que a palavra de Deus ela é a verdade, e se completa em nós, né? Nós começamos a viver a palavra de Deus. A palavra de Deus não é só um livro de história, mas é a nossa história. E que se a gente tomar posse, nós vamos viver os milagres de Deus na nossa vida, né?
Então, primeiro eu preciso crer. O caminho para o milagre é eu crer na promessa de Deus. Segunda, eu preciso ter fé, né? Sem fé, como eu já disse, é impossível agradar a Deus, né? Sem fé. Quando uma pessoa ela crê em Deus, né? Usa sua fé para transformar sua vida e até viver os milagres de Deus. A fé se transporta, né? Nesse nível de você viver milagres do Senhor, né? A fé faz você e nos dá força para fazer o impossível pelo poder de Deus. Então, aquilo que não é possível realizar, pelo poder de Deus é possível, né? Então, a gente precisa crer nisso, a gente precisa ter fé suficiente, né? E o que é a fé, né? Lá em Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você já imaginou você receber um diagnóstico que você vai morrer daqui 3 meses? O que você faz na sua vida? Meu, você precisa tomar posse da palavra de Deus, porque a última palavra tem que ser a de Deus na nossa vida. E eu vivi isso, né, nos 2 milagres. Os homens falaram, mas a última palavra foi a de Deus na minha vida. Por isso que eu estou aqui hoje, para a honra e glória do Senhor. Amém? A fé nos faz viver o impossível. Amém? Terceiro caminho para o milagre é a coragem. Nós precisamos ser corajosos, né? Sem coragem, nós não vamos chegar em lugar nenhum, né? A maior coragem se revela quando a nossa fé está em Deus, né? E sentimos a sua presença. É nesse momento que nós nos sentimos o quê? Encorajados, né? Naquilo que Deus tem para nós. Porque mesmo que se levante um exército contra nós, eu quero te dizer que nós sabemos que o nosso Deus é mais forte e nos dá a vitória em nome de Jesus. Pode ser o exército que for, né? Pode ser o que for, mas Deus é maior na nossa vida. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Sempre será assim, né? Como a gente sempre fala, nós não vamos ficar para a semente aqui. Nós nascemos e um dia nós vamos viver a eternidade com Cristo. Mas enquanto nós estivermos aqui, eu acredito que Deus ele procura pessoas para realizar o milagre dele, né? E eu acredito muito que essas pessoas, ela precisa crer na promessa, ela precisa ter fé, ela precisa ter coragem para alcançar o milagre de Deus, né? Filipenses, lá no 4:13 diz, tudo posso naquele que me fortalece, né? Então nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus, amém? Oh, glória a Deus. E quarto caminho para o milagre, a perseverança. Eu preciso perseverar, né? E isso é uma das características para a gente alcançar o milagre também. Porque quando tudo diz que não, né? A circunstância, você ali crendo que vai viver o milagre de Deus, isso é algo extraordinário, isso é algo maravilhoso na nossa vida, amém? Amém. Eu quero falar um pouquinho sobre perseverança. Perseverança significa ter força e paciência para não desistir. Meu Deus! Eu preciso ter força e perseverança para mim não desistir, porque na caminhada, né, do milagre, nós vamos receber muitos diagnósticos contrários, né? E a gente precisa ter essa para não desistir e saber que você vai ter um milagre. Imaginou quando o médico falou que eu ia ter 3 meses de vida? Se eu tivesse acreditado no relatório dele, mas eu preferi acreditar na palavra profética que o apóstolo Paulo liberou sobre a minha vida, tomei posse. Olha, eu quero dizer para você, quando o profeta se levanta e declara uma palavra sobre a sua vida, na sua direção é uma mudança de destino, porque eu vivi isso na minha vida, né? Então, isso é tudo que nós precisamos, né? De um profeta na nossa direção, dando um destino para nós. E foi o que eu vivi, né? Então, eu sou apaixonada por palavras proféticas, por o profeta que libera a palavra sobre a nossa vida, porque isso é uma verdade, se cumpre sobre a nossa vida, né? Então, diante das dificuldades que nós passamos, nós podemos fazer 2 coisas, né? Quando a gente está no caminho do milagre, a gente pode
fazer duas coisas: desistir ou continuar. Essas duas coisas nós podemos fazer, né? Ou desistir ou continuar perseguindo o milagre, né? Não será fácil a caminhada, mas a certeza que você tem é que você será mais do que vencedor em Cristo Jesus. Olha que bênção. Aleluia! Então, isso vai te dar motivo para você continuar, para você perseverar. Aconteça o que acontecer, a última palavra da minha vida será de Deus. Oh, glória, amém? Quem continua tem perseverança, né? Quem continua acreditando no milagre tem perseverança. A perseverança, ela fala de firmeza, de paciência, de esperança, né? Você precisa ter isso. Quando nós perseveramos, mantemos firme no propósito. Tudo na nossa vida não acontece por acaso. Deus, ele tem um propósito, né? Amém. Eu acredito no propósito que Deus teve na minha vida. Eu nem imaginava ser pastora, um dia ter um ministério, né? Eu não imaginava isso na minha vida. Mas Jesus, ele já tinha sonhado comigo, né? Então eu decidi viver os sonhos de Deus. Então, através da minha vida, eu creio que Jesus quer salvar muitas pessoas como ele já tem salvo. Então, Deus quer usar a nossa vida, Deus realiza um milagre na nossa vida, para quê? Para que você possa ser um agente resgatador de outras pessoas que estão precisando de um milagre, né, de uma restauração. Então, Deus usa a nossa vida com um propósito. Então, nós não estamos nessa geração por acaso, né? Deus não me curou, não me deixou até aqui por acaso. Por quê? Porque Deus, ele sabe que ele pode contar comigo, né? Deus sabe o quanto eu amo, o quanto eu quero realizar os propósitos deles aqui na Terra. Então, quando a gente vive esse milagre, eu costumo dizer, a gente é grato o resto da nossa vida por tudo aquilo que Deus fez sobre nós. Por mais que a gente faça, ainda é muito pouco aquilo que o Senhor fez na nossa vida, né? Então, nós precisamos saber que o tempo de Deus é perfeito. Ele nunca chega atrasado na nossa vida, né? Nunca. E o quinto e último, o caminho para o milagre é superar a provação antes de ocorrer o milagre. Olha, isso é demais, hein? Superar a provação, porque nós vamos ser provados na caminhada do milagre, né? Antes de ocorrer o milagre. Então, eu quero dizer que a palavra de Deus diz que não existe um fardo que Deus possa nos dar que nós não possamos carregar. Tudo aquilo que Deus nos dá, eu quero dizer que nós vamos suportar, porque Deus nunca vai nos dar nada que nós não podemos suportar. Eu lembro que quando eu estava doente, tomando a químio, e assim, em nenhum momento eu fiquei assim, de cama, as pessoas vinham me visitar e eu estava saindo para ir para a igreja. E as pessoas falam, nossa, mas você não está deitada, você não está debilitada. As pessoas, né, já imaginam que você está ali na cama, já, né, naquele estado, né? Só falta te enterrar, né? Mas em todo tempo eu estive presente, eu quis estar com Jesus, né? Eu até falei na live da Bispa Sueli que nós precisamos estar aonde Jesus está. Então, se você está doente, você está precisando de um milagre, você precisa ir para a casa do Senhor. Não é na cama que você tem que ficar esperando um milagre. Você precisa ir para a igreja, você precisa ir para a célula, você precisa ir para o discipulado. Porque é lá que você vai receber a palavra profética do profeta, que vai trazer a cura da sua vida. Oh, aleluia! Então, às vezes, nós temos um conceito de que forma? Ah, eu estou doente, por isso que eu não fui. Eu quero dizer para você que se naquele dia eu não tivesse ido para o aniversário da Frutificar Sede lá em Mogi, talvez hoje eu não estaria aqui, porque foi lá que eu recebi o milagre. E eu tinha motivos para ficar em casa. Fazia 30 dias que eu tinha sido operada. Então eu poderia ter falado, olha, eu não vou, sabe, porque eu estou operada, eu estou debilitada. Então a escolha está nas nossas mãos, as decisões, aquilo que nós queremos fazer. Então, nós precisamos estar onde Jesus está, porque onde Jesus está, existe a cura, existe o milagre, existe a salvação, existe a libertação. E eu sempre falo, a gente nunca sabe o dia do milagre, sabia? Eu fui para o aniversário da Frutificar, mas eu não sabia que eu ia receber a cura lá. E se eu não tivesse ido? Então, a gente precisa estar todos os dias na presença do Senhor, a gente não pode perder as oportunidades. Aquele dia que você fala, sabe, hoje eu não vou não.
Hoje eu vou ficar em casa, Deus conhece. Talvez aquele dia seria o dia do seu milagre, você decidiu ficar em casa, né? Então é algo assim que nós não podemos perder as oportunidades. A gente precisa estar aonde Jesus está. Por quê? Porque ele tem um milagre na nossa direção, amém? Então eu quero dizer que Deus, ele é fiel. Ele não permitirá que nós sejamos tentados. Por quê? Porque o Senhor, ele tentar além daquilo que nós podemos suportar, né? Então, glorifique a Deus todo o tempo por tudo aquilo que o Senhor já tem feito, né? E continua fazendo, porque Deus é bom, Deus é fiel, Deus tem cuidado de cada um de nós, amém? E eu quero dizer que o milagre não é só para a minha vida, Deus tem um milagre na sua direção. O meu milagre foi referente a uma cura, mas talvez você precise de um milagre familiar, um milagre de salvação, né? Amém. Eu quero te dizer que Jesus, ele está aqui conosco, né? De braços abertos para te receber, para entregar um milagre sobre a sua vida, porque o nosso Deus, ele é um Deus vivo, né? E que os milagres que ele fez aqui na palavra, né, que nós lemos de Gênesis a Apocalipse, hoje ele realiza também sobre a minha vida, sobre a sua vida. Basta você o quê? Você se atentar a esses 5 tópicos que eu falei para você, porque são situações que Deus vai nos forjando, né? E nós, como seres humanos, nós precisamos ter essa convicção na nossa vida, porque senão, na caminhada, passam muitas coisas para nos tirar do centro, da vontade de Deus, mas quando você está na direção certa, eu quero te dizer que você é o escolhido para viver o milagre de Deus sobre a sua vida, sobre todas as áreas da sua vida, porque Deus é maravilhoso. Amém? Então, eu quero glorificar Deus nesse dia, nessa live, por estar compartilhando os grandes feitos que o Senhor tem feito na minha vida, né? Eu estou falando do milagre da cura, mas o Senhor me entregou um casamento abençoado, eu tenho um marido abençoado, eu tenho um território lá, Frutificar Bom Sucesso, que é um sucesso, né? Um povo, uns discípulos especiais que o Senhor nos entregou para cuidar, né? Então o Senhor, ele confia a nós, né, as coisas dele. Então nós precisamos cuidar com muito amor e carinho de tudo aquilo que o Senhor tem confiado a nós, amém? Então eu quero deixar essa palavra aí no coração de vocês, amém? E eu quero orar também, né? Declarando aí um milagre sobre a vida de vocês, amém? Que a nossa vida possa ser todos os dias um grande milagre. Eu creio que só de nós acordarmos, né? Estamos vivendo tempos difíceis, mas eu quero te dizer que só da gente acordar todos os dias já é um milagre do Senhor sobre a nossa vida, a nossa casa. Não é verdade? Deus tem cuidado, tem nos livrado nesse tempo. Então, eu creio que o Senhor é bom o tempo todo. Amém? Então, eu quero orar agora. Amém? Então, eu vou convidar você que está aí, fechar os seus olhos. Eu quero orar. Assim como o Senhor realizou um milagre na minha vida, eu quero orar por milagre na sua vida, nesse dia, nessa hora, em nome de Jesus, amém? Então fecha os seus olhos daí onde você estiver e nós vamos orar agora, amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia, Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer pelos grandes feitos que o Senhor já tem realizado sobre a nossa vida, Pai. Em especial, Senhor, nesse momento, nessa live, Senhor, eu quero apresentar, Pai, a vida de cada um, aqueles que estão clamando, Senhor, nesse tempo, Pai. Algo que eles têm clamado, Senhor, seja na área física, na emocional, na sentimental, na salvação, na libertação, Pai. Que eles possam ter a oportunidade, Senhor, de viver esse milagre, Senhor, como o Senhor concedeu, Pai, de viver esse milagre, Pai. Eu quero liberar, Senhor, cura, Pai, em nome de Jesus, sobre a vida daqueles que estão no leito de hospital, Pai, que estão precisando de uma cura física, Pai. Visita eles com o teu poder, com a tua graça, que eles possam ter a oportunidade de viver os grandes milagres do Senhor, Pai. Nós te damos graças, Senhor, porque a cada dia o Senhor tem cuidado de cada um de nós, da nossa casa. O Senhor tem coberto, Pai, a vida de cada um de nós com o teu sangue, Pai.
Então, nós queremos dizer o quanto nós te amamos, Senhor, o quanto nós precisamos do Senhor a cada dia sobre as nossas Pai. vidas. É verdade. Nós não podemos viver sem Ti, o Senhor é a Oh, razão do nosso aleluia. viver, Pai. Por isso, obrigada, Senhor. Obrigada pelo milagre da vida, Senhor. Pelo dia de hoje, Pai. Obrigada por eu ter tido a oportunidade, Senhor, É de viver verdade. esse milagre, Pai, estar compartilhando, Pai, daquilo que o Senhor realizou e continua realizando sobre a minha vida, Pai. Que o Senhor também possa visitar, Pai, a casa de cada um nesse momento, Pai. Que o Senhor possa entregar o milagre, Pai, sobre a vida de cada um, para a honra e glória do nome. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, papai. Amém, Pedro. Te amo, lindo. Te amo. Olha, quero dizer que foi uma honra estar com você, tá bom? Fazendo essa live. Que Deus te abençoe poderosamente. Amo você. Opa, glória a Deus. Quero agradecer a diretoria técnica que ajudou tudo isso. Ai, lindo. Olha lá, quem te ajudou aí? Quem me ajudou foi a Dani e a Dai. Ô, Glória! Parece aqui, Dan. Amiga, que coisa boa! Essa é a parte técnica, Pedro, aqui que me ajudou. A Dai, ela desceu, que ela tá trabalhando ainda. Ela desceu, a Dani ficou comigo aqui. Ó, que coisa boa! Olha, que coisa boa! Quem quiser comprar meu CD, pode falar comigo, gente. Manda um WhatsApp pra mim, 11 91267. Olha, gente, não adianta ligar pra mim porque eu não atendo. Só manda mensagens que eu te dou muitas respostas. Amém, Pedro. Muito obrigado por estar aí com a gente aí, ficando por aqui mesmo. Só quem não assistiu, não tem problema. Lucas, obrigado pelo convite, viu? Deus te abençoe. Amém estar com você, viu? Deus abençoe. Shalom. Amém. Tchau. Beijo. Beijo.